declaro aberto o último painel do dia, Diversidade e Igualdade no Mundo Pós-Pandêmico, painel que contará com a presença da professora Daniela Portugal, professora da UFBA, da Faculdade Baiana de Direito, egressa do nosso programa, da professora Analice Cunha, também egressa do nosso programa e uma das idealizadoras desse evento, em sua primeira edição. A professora Exilda Mello, também egressa do nosso PPGD UFBA, e os queridos amigos, professor Marinho Soares, professor de diversas instituições, colega meu da Faculdade Rui Barbosa, hoje doutorando em Direito pela UFBA, e também o estimado mestrando Leonardo Macedo. Eu irei passar a palavra agora, até por conta de uma solicitação que me pareceu muito justa, a professora Daniela Portugal, uma das melhores alunas que eu já tive em todos os 20 anos de magistério superior. Com a palavra, a professora Daniela Portugal. Professor, bondade sua, totalmente bondade sua. Né? Eu lembro que eu e os meus colegas, a gente ficava tão nervoso nas suas aulas, o professor era rigoroso com a gente, toma-lhe fichamento, é uma loucura, né? Eu acho que quem já passou pelo mestrado, pelo doutorado da Faculdade de Direito da UFBA, passou pelos nossos professores, sabe, né, que é um grau de cobrança enorme, mas também com a recompensa muito grande. Eu acho que a gente sai dali preparado para enfrentar realmente o que há de mais difícil, né, de mais complexo no mundo jurídico, né? Então, para mim, foi uma sorte muito grande ter sido sua aluna na graduação, no mestrado, no doutorado, né? Foi desde a graduação, acho que eu fui da tua primeira turma do seu concurso da UFBA. Então, para mim, é uma honra enorme, enorme. Bom, dizer da minha felicidade, professor, de ver a iniciativa, né, sua e de todo o grupo, de fazer um evento em homenagem à professora auxiliadora que foi a minha professora na graduação. Ela integrou a minha banca de mestrado, e já na minha banca de mestrado, ela fez algumas críticas ao meu trabalho muito pertinentes, assim, que me fizeram realmente refletir muito, né, sobre as minhas escolhas metodológicas. E aí, no doutorado, quando eu fiz o processo seletivo na Faculdade de Direito da UFBA, eu tentei a vaga para a orientação da professora auxiliadora e tive, assim, a enorme felicidade de ser aprovada e pude conhecê-la um pouquinho mais de perto, eu que ainda não tinha tido essa oportunidade. E eu vejo, por exemplo, hoje nos meus estudos de gênero, né, estudando feminismo, igualdade, a luta de nós mulheres por inserção, né, em espaços de tomada de decisão, espaços de estratégia, né, política, como que a professora auxiliadora sempre esteve na dianteira nesse processo. Né? E é interessante, ela nunca falou disso na sala, eu tenho muita curiosidade de ouvi-la, ouvi um pouquinho em um dos Papeando com Pamplona, que eu tive a oportunidade de ir, né, e participar da gravação, e ela falou um pouco da vida dela, mas eu sei que, assim, uma mulher que sempre esteve no meio de homens, né? Na faculdade de Direito. Se hoje a gente tem mais professoras mulheres, na minha época de graduação, eu fui aluna de professora auxiliadora, de professora Marília Muricy e de professora Selma Santana. Estou com medo de estar sendo injusta, esquecendo de alguém, né? Mas as professoras do quadro efetivo, né, que eu lembro, eram... e professora Nilza Reis e Cíntia Lopes também. Nilza Reis, Cíntia Lopes e Mônica Aguiar. Só. E no mais a gente via basicamente professores homens, né? Então, acaba sendo um ambiente muito hostil. Eu não estou dizendo que os nossos professores, eles tenham praticado, né, diretamente nenhum tipo de agressão ou ofensa, mas o simples fato de estar num ambiente em que você não vê iguais, isso por si só
é algo que nos coloca numa posição de repressão. Eu, enquanto mulher, me vejo assim, uma série de momentos, imagino o quanto deve ter sido difícil para ela, né? E, sobretudo, na área do direito penal, que é uma área que, dentro do imaginário popular, é muito associada à figura masculina, né? Por ser um direito duro, um direito que vai trabalhar com a privação de liberdade. Então, eu acho que, para além da trajetória acadêmica, a professora auxiliadora, ela nos ensina muito, ainda que nesse aspecto, né, nem sempre verbalizando, mas ela nos ensina muito a resistir, a saber se impor e se colocar nesses espaços, no sentido de dizer, a minha voz vai ser ouvida, sim, eu também tenho algo a dizer. E eu acho que o tema desse painel nos conecta justamente com isso, né? Porque se a gente fala de democratizar espaços, né, nesse contexto pós-pandemia, a gente está falando necessariamente em vozes múltiplas. Né? E aí eu queria começar essa reflexão de hoje com uma fala da Djamila Ribeiro. Acho que todo mundo, né, ou quase todo mundo já deve ter ouvido falar na Djamila, e no trabalho, né, que acabou tornando o nome dela muito conhecido, que é a publicação do Lugar de Fala, né? O que é isso, Lugar de Fala, como o primeiro volume da coleção Feminismos Plurais. E ela traz, né, uma reflexão bem interessante, abre aspas, o branco pode e deve falar de racismo, mas ele vai falar a partir de outro lugar, não a partir do lugar que eu tenho, diz Djamila. Eu falo no meu e a gente cria uma multiplicidade e juntos a gente vai pensar uma sociedade diferente. Então, é muito importante que toda a academia discuta, né, racismo, porque é o racismo que estrutura politicamente a forma como a gente pensa e age até o dia de hoje. Né? Isso acontece, por exemplo, no direito penal. Então, quando a gente estuda as contribuições do direito penal do século XIX, quando a gente estuda Lombroso, ou aqui no Brasil, o pensamento de Nina Rodrigues, né? A gente se depara com um pensamento extremamente racista e, para além de racista, também um pensamento extremamente misógino, né? Machista, estruturado dentro de uma perspectiva epistemológica patriarcal. Isso vai, por exemplo, impactar na concepção de que, dentro, né, daquele pensamento do século XIX, pessoas negras elas eram mais propensas à prática de crime, eram naturalmente mais violentas, eram naturalmente agressivas, portanto, tinham ali um componente criminógeno, né? Relacionado a uma condição atávica daqueles sujeitos. Esse vai ser o argumento jurídico que vai legitimar, daquele século para cá, aquilo que hoje vai impactar e refletir no superencarceramento da população preta. Porque existe, como plano de fundo, uma justificativa jurídica que tenta trazer, né, apesar disso, obviamente, ser completamente absurdo, mas eu falo da operação política racista estruturante do nosso sistema jurídico, né, que tenta trazer uma razão, um argumento no campo, supostamente, da razão, para justificar o porquê do nosso sistema prisional atingir, basicamente, pessoas negras. E ainda hoje, eu vejo a população acreditando que, de fato, o que leva pessoas negras a serem mais encarceradas do que pessoas não negras seja justamente o fato delas praticarem mais crimes. Isso é um grande absurdo, porque nos fecha os olhos para aquilo que há de mais real no direito penal, que é justamente o seu funcionamento seletivo. O direito penal, em verdade, ele escolhe quem ele quer punir, assim como ele escolhe quem ele vai chamar de vítima e quem ele quer proteger. Então, é um direito que seleciona a sua clientela a ser encarcerada, assim como seleciona aquelas pessoas que esse sistema penal julgará merecedoras, né, de proteção. E dentro, né, desse sistema, então, pensar ou repensar esse direito a partir do meu lugar de fala é algo muito complexo, porque o meu lugar de fala é um lugar
que vai encontrar uma série de obstáculos para a compreensão da própria identidade, né? Sobretudo aqui na Bahia. Aqui na Bahia, eu não vou ser socialmente lida enquanto mulher negra, portanto, não sou vítima de discriminação em virtude da minha condição racial. Tenho plena consciência do meu lugar de privilégio, nunca fui abordada pela polícia na rua, não saio com medo de ser presa, não olho na minha bolsa se eu estou saindo com a minha identidade, porque para uma pessoa negra, né, sair de casa sem a identidade, ou muitas vezes sem carteira de trabalho, ou sem camisa, já vão ser fatores que podem justificar a adoção de algum tipo de ação policial, né? Então, eu tenho plena consciência do meu lugar de privilégio e, portanto, falar, né, dentro de uma perspectiva antirracista, a partir do lugar social que eu ocupo aqui, é me colocar diante de uma zona de desconforto, né? Porque é revisitar as minhas atitudes, o meu compromisso na academia, né? E é justamente para esse diálogo incômodo e indigesto que eu gostaria de trazer, né, as pessoas que estão aqui participando desse debate, né? Então, é importante que todos nós falemos, né, de racismo e, portanto, que a gente discuta o direito a partir de uma perspectiva antirracista, cada um com a exata compreensão, ou pelo menos o empenho nesse sentido, né, de ter como ponto de partida o seu lugar. Não que esse lugar vá nos tornar, ou tornar a nossa opinião melhor ou pior do que a de quem quer que seja, mas necessariamente as nossas opiniões, elas partem, né, de lugares diferentes. Os nossos pontos de partida, eles são distintos. E aí, para além da questão antirracista, é importante a gente pensar também o direito a partir de uma perspectiva antipatriarcal, né? Antimachista, porque isso também me coloca, enquanto mulher, num ciclo de experiência e de vivências que é completamente diferente de grande parte dos meus colegas de trabalho, né? A começar, por exemplo, com o fato de que eu já, desde a graduação, estranhava, né, nós não termos professoras mulheres na Faculdade de Direito da UFBA. E eu não sei se esse estranhamento, se essa sensação de, muitas vezes, não se sentir representada, não se sentir parte daquele espaço, se era também um sentimento que visitava os meus colegas, homens, que talvez, em grande parte, nunca tenham reparado ali naquela época em que essas discussões não estavam, né, em voga, por que a gente tinha ali um ambiente, né, eminentemente masculino. E veja que, mesmo nos dias de hoje, nós praticamente não vamos encontrar mulheres negras lecionando na faculdade, por mais, né, que já tenha havido uma abertura maior dos nossos espaços acadêmicos para a participação de mulheres, né, no corpo docente e no corpo discente também, a gente ainda tem uma subrepresentatividade muito grande, né, de mulheres negras. Pouco nós vamos encontrar, nós temos a professora Ana Flauzina, né, no PPGD, nós temos a professora Tatiana Emília, né, peço muito desculpa se eu estiver esquecendo de alguma outra, né, até porque a questão da autodeclaração é algo que vai, né, tocar questões de subjetividades e nem sempre a gente tem, né, essa consciência, mas daqui de cabeça eu citaria essas duas, né, que não eram professoras da faculdade no momento em que eu era graduanda. Então, existe aí uma carência muito grande, né, de representatividade, mas é importante que a gente repense, né, de maneira muito crítica esse processo de ocupação. Porque esse processo de ocupação e de democratização desses espaços, ele precisa ser necessariamente pensado dentro de uma perspectiva coletiva. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu organizei um evento na faculdade em que uma das palavras do título do evento era empoderamento, e a professora Tatiana Emília, Tati, foi convidada a falar, e ela criticava a expressão empoderamento, porque ela falava, né, não basta a gente pensar em empoderamento no sentido de colocar uma mulher preta ou de colocar uma mulher ocupando uma posição de destaque, de tomada de decisões, né, numa posição, portanto, de hierarquia superior.
Se a gente não pensa dentro de uma perspectiva coletiva, essa é uma luta vã. Então, não basta a gente ter uma ou outra mulher para dizer que existem mulheres naquele espaço. A gente precisa realmente pensar em termos de coletividade, né? Então, é pensar, né, em empoderamento não na perspectiva fordista, né, que está ligada à origem da expressão, mas empoderamento dentro de um sentido invariavelmente, necessariamente coletivo, né? Então, não basta a gente ter uma ou outra professora mulher, não basta a gente ter uma ou outra pessoa negra na academia. A gente precisa que os nossos espaços, todos eles, reflitam a nossa sociedade. Então, a gente não pode ter, por exemplo, uma maioria esmagadora de pessoas negras representadas no sistema prisional, mas não no corpo docente da faculdade. A gente não pode ter uma maioria de mulheres exercendo atividades de cuidado ou atividades domésticas, e essa mesma maioria também não está ali representada socialmente em espaços de tomada de decisão, na ocupação política, por exemplo, da nossa cidade, do nosso país. Então, a nossa pluralidade social, ela precisa estar refletida em todos os espaços, não apenas no prisional, não apenas entre as trabalhadoras domésticas, né? A gente precisa que essa pluralidade social esteja refletida em todos os espaços. Então, ao longo dos anos, a gente até conseguiu romper com a segregação horizontal que impedia, por exemplo, a nós, mulheres, de cursar o ensino superior. A gente já rompeu isso. Mas, uma vez conquistando a possibilidade de cursar o ensino superior, onde é que essas mulheres vão estar nas posições de comando? Quantas mulheres reitoras a gente já teve na Universidade Federal da Bahia? Quantos prédios da Universidade Federal da Bahia têm nomes de mulher? Quantas salas, né, têm nomes de mulher? Então, esses nossos espaços públicos, eles ainda refletem a nossa história, que é uma história estruturada em uma política racista, em uma política machista, e a gente precisa realmente repensar o nosso compromisso diário em desconstruir, né, essas políticas. E aí eu trago aqui uma reflexão que é proposta pela Grada Quilomba, que ela vai, e isso dentro, né, da nossa zona de desconforto, é muito importante, né, de se ouvir. Ela diz: branco não é uma cor. Branco não é uma cor. Branco é uma definição política que representa históricos privilégios sociais e políticos de certo grupo que tem acesso a estruturas dominantes e instituições da sociedade. Branquitude, portanto, representa a realidade e história de certo grupo. Então, quando nós falamos no branco, né, dentro de um sentido político, isso vai traduzir a forma como nós vamos ser atendidos no hospital público, a forma como nós vamos ser atendidos numa delegacia, a forma como numa prova oral, tá? A nossa fala vai estar sendo avaliada. Porque por mais que, né, se tente objetivar o processo avaliativo, existem elementos no campo da psique que estão estruturados no racismo e que para nós muitas vezes são invisíveis. Até no que a gente vai achar interessante de ouvir, o que nós vamos achar desinteressante. Estão estruturados dentro dessa raiz histórica, na qual o branco não é simplesmente uma cor, né? Então, o racismo ele é uma estrutura política de opressão e de poder que se perpetua em uma série de práticas cotidianas. A academia não é diferente. Vejam vocês, por exemplo, né, que não há como formar no curso de Direito sem um trabalho escrito, quando, historicamente, tanto entre mulheres quanto entre pessoas negras, a transmissão de conhecimento sempre se estruturou nos saberes verbais, orais, na tradição da oralidade. Então, a gente já está diante de um espaço que, historicamente, não foi escrito e pensado para nos receber.
Então, a gente precisa realmente, eu acho que esse encontro de hoje é um convite importante, né? A gente precisa realmente assumir o nosso lugar de privilégio, porque se estamos aqui discutindo, né, num evento na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, um evento internacional com tantas participações, se nós estamos aqui integrando esse evento, é porque nós estamos num lugar social privilegiado, nem todas as pessoas têm a possibilidade de estar aqui discutindo isso, e se nós estamos nesse lugar de privilégio, a gente precisa pensar, né, qual é a raiz histórica desses nossos privilégios e, portanto, qual é a nossa responsabilidade social de, muitas vezes, ceder o nosso espaço de fala para que a gente exerça melhor e aprimore a nossa capacidade e possibilidade social de escuta. E eu acho que essa é, por exemplo, uma das razões de eu admirar muito a trajetória acadêmica da professora auxiliadora, quando ela, né, na sua última publicação, no seu último livro, que inclusive foi indicado na época ao Prêmio Jabuti, trabalha a relação entre autonomia e solidariedade. É a gente trazer realmente um olhar solidário, um olhar, né, de empatia para o outro, para o direito. O direito ele precisa ser repensado a partir de um olhar solidário. A gente precisa olhar para o outro com olhos de ver. Né? Quem usava muito essa expressão na sala era meu professor Fernando Santana. A gente precisa olhar com olhos de ver. Né? E aí eu vou encerrar minha participação com uma frase da Nancy Fraser, quando ela fala, né, de um feminismo que efetivamente esteja comprometido com a sociedade como um todo, né? No feminismo para os 99% da sociedade, para a maioria social mesmo, em que a Nancy Fraser ela vai dizer: as feministas, por mais numerosas e radicais que nos tornemos, não podemos transformar a sociedade sozinhas. Nós não podemos. A profunda mudança estrutural de que precisamos só pode ser alcançada através de uma aliança. E essa aliança, diz Nancy Fraser, é uma aliança anticapitalista de base ampla, que também deve incluir movimentos radicais e partidos políticos que até agora não priorizam o gênero como um ponto de debate. Teremos de pressioná-los a fazer isso, a nos unirmos a ambientalistas radicais, antirracistas, movimentos de direitos dos imigrantes, sindicatos e outros movimentos. Esse é o único caminho para a transformação social em larga escala. Então, quando a gente aproxima o direito dos movimentos sociais, quando a gente aproxima o direito da política das ruas, daquilo que está sendo discutido ali, né, para fora do Vale do Canela, para fora da janela das nossas casas, quando a gente aproxima o direito da vida social, esse direito muda. Então, os movimentos sociais, eles caminhando junto com o direito, eles fazem o direito movimentar junto com eles. O direito ele precisa movimentar e modificar suas estruturas. Então, essa é uma reflexão muito importante. Eu acho que é importante que a gente pense na nossa produção acadêmica e política a partir desse olhar, que eu acredito que a gente esteja ali caminhando bem, caminhando pela sociedade que dizemos querer, né? E espero que nós façamos por merecer. Então, professor, muito obrigada pela oportunidade de fala e parabéns mais uma vez por esse evento. A homenagem à professora auxiliadora é uma homenagem sempre muito justa. Ela é uma mulher que nos inspira diariamente. E você também pela iniciativa e toda a equipe. Poxa, parabéns pelo evento. Minha querida, muito obrigado. É sempre motivo de grande satisfação ouvi-la. Você hoje é um ícone, na defesa dos direitos humanos, no debate sobre gênero, sobre direito penal, sobre criminologia. Eu sou um grande admirador, Daniela, do seu trabalho. Nos falamos menos do que deveríamos, nos encontramos bem menos. Quando nos encontramos, quase fizemos uma viagem juntos para o além. É uma história longa, um voo que eu peguei com a Daniela que quase caiu no meio do Atlântico, mas
eu vou lhe cobrar, viu? Precisamos sentar para eu ter o privilégio de aprender, de sorver um pouco da sua inteligência brilhante, fulgurante. Parabéns, viu, minha Que querida? o nosso próximo encontro não seja num voo tão sufocante quanto aquele. Espero que seja em momentos melhores. Amém, amém. Minha querida, eu agradeço muito e tenho agora a grande honra de passar a palavra para um outro ícone na defesa dos direitos humanos, na defesa da dignidade, um homem que não se exime do seu dever como profissional, como cidadão de lutar pela justiça. Eu sou também um grande admirador do professor Marinho Soares, um grande admirador. E nós não poderíamos debater diversidade e igualdade no mundo pós-pandêmico sem trazê-lo para o debate. Professor Marinho Soares, com a palavra. Boa noite, boa noite. Agora sim, estão me ouvindo bem. Obrigado pelo convite. O senhor não sabe a honra que é para mim quando eu escuto que o senhor fala que nós somos colegas de universidade, dando aula junto. Para mim é um prazer incomensurável ouvir isso. Tá? Obrigado pelo convite, até porque, como o Dani falou aí, é um convite e vamos dizer assim, uma homenagem mais do que justa à nossa querida professora Maria Auxiliadora Minaim, uma pessoa que eu tenho uma honra, né, de ser orientando, uma pessoa que eu amo de paixão em todos os aspectos. E para mim também é uma grande honra, aproveitando até um pouco a fala de Dani, em relação ao que seria esse direito das minorias, né, no mundo pós-pandêmico. Nós vivemos agora recentemente uma situação aí do Carrefour, e eu vou aproveitar o ensejo do Carrefour para poder desenvolver minha fala. Minha querida professora Analice, que está ali olhando, que eu não poderia deixar de saudá-la também, né? Que foi o seguinte: nós vivemos em um país onde o racismo ele é impregnado, e eu tive a infelicidade, professor, me perdoe falar assim, de trabalhar diretamente com o que hoje é o vice-presidente da República, no qual eu tive vários embates, onde ele, usando do poder que o cargo dava, me punia por eu debater de forma democrática, por eu escrever coisas científicas, né? E a gente vê que, diante de uma situação tão estarrecedora como aconteceu em Porto Alegre, o vice-presidente da República vinha a público dizer que no Brasil nunca teve racismo e que ele pode falar isso com bastante tranquilidade, porque aos 16 anos ele morou nos Estados Unidos. E isso é só para o senhor ver, professor, o que é que eu passava lá na caserna enquanto pesquisador de movimentos e principalmente da questão racial, né? Eu não sei se hoje a Daniela deve ter saído, mas eu não sei se hoje eu digo que eu tive a honra de ser punido algumas vezes pelo então general Mourão, que hoje é o vice-presidente da República, quando nós discutimos minorias. As pessoas não conseguem entender que em um país como o nosso, quando a gente olha para a base da pirâmide, só vê negros, e quando nós olhamos para o alto comando do Exército, nós não vemos nenhum homem negro. Isso, no mínimo, há uma distorção grande, e isso se chama-se racismo, né? E só que as pessoas não conseguem entender a compreensão do racismo, porque não há, vamos dizer assim, não há interesse. Nós estamos falando de disputa de poder, que as pessoas entendem que, a partir do momento que falamos de espaço de poder, aí ninguém quer ceder aquele espaço. E aí, professor Ricardo, a professora Daniela que falou aí é uma pessoa que se declara abolicionista, mas uma coisa que eu gostaria de trazer aqui à discussão e à reflexão é o que acontece em relação ao direito penal quando trata-se dos crimes de cor. Então, nós temos a injúria racial e nós temos o racismo. O racismo, que é uma lei de 1989, da relatoria de Carlos Alberto de Oliveira, também conhecido como a Lei Caó, que traz, ou também aí o professor Ricardo pode me corrigir, por que não dizer uma lei complementar, né, professor? Já que é uma lei que vem como consequência da Constituição, que vem também trazendo que é um crime inafiançável, né? Então, até 97, aí eu vou falar da injúria racial um pouco, porque até 97 ninguém é preso, ninguém é condenado por racismo. Porque, nas piores hipóteses, o delegado enquadra as pessoas que eram os racistas como pessoas
crime contra a honra. E daí, em 97, através até de uma movimentação muito forte do movimento negro, é trazido ao corpo do Código Penal a injúria racial, né? A injúria racial e o racismo. Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui bem claro para que haja uma reflexão é que tanto a injúria racial como o racismo, a pena é de 1 a 3 anos. E como isso reverbera nas questões processuais. Por exemplo, nossa lei 9.099 de 95, ela fala que quando a pena mínima não for superior a 1 ano, pode haver uma transação por parte do Ministério Público, ou seja, sequer vai haver um processo penal. Outra situação também que nós podemos ver é que quando a pena superior ou a pena máxima não for superior a 4 anos, que também é o caso do racismo e da injúria racial, não vai poder haver uma conversão do flagrante delito para uma pena preventiva. Então, por isso que hoje no Brasil, nós não conhecemos ninguém, apesar de todos que estão aqui, eu não tenho nenhuma dúvida que declara que nós somos um país racista, que há racismo sim no país, porém, ninguém conhece pessoas que foram condenadas judicialmente por racismo. Então, aproveitando o espaço acadêmico, eu acho que a maior reflexão que nós podemos fazer em relação ao racismo é isso. Recentemente, eu tenho meus animais, sou a favor dos animais, mas recentemente foi publicada a lei que os maus-tratos animais passou a ser de 2 a 5 anos. Por que nós não conseguimos que a injúria racial e o racismo também tenham uma pena de 2 a 5 anos? Eu acho que isso é um grande desafio para a população negra hoje. Claro que a gente não pode pegar a ferramenta do direito penal para privar liberdades, mas diante do contexto histórico e também do contexto social que estamos vivendo, já passou da hora das pessoas que praticam racismo, ao menos dormir na cadeia para refletir. Tá? Então, a pessoa... nós tivemos um caso recentemente também, que eu estou advogando, onde um soldado que foi chamado, foi lá e foi poder, vamos dizer assim, estava tendo violência entre 2 mulheres, onde uma estava espancando a outra, e quando ele tira essa mulher de cima da companheira, toma um tapa na cara, o tempo todo chamado de macaco, ele conduz essa mulher para a delegacia, que o chama o tempo todo de macaco, e essa mulher sai da delegacia primeiro do que o soldado que o conduziu. Ou seja, essa é a importância que nós estamos dando ao racismo. E aí, como é que a gente pode falar, professor, da questão da minoria pós-pandemia, se nós temos um presidente da República e um vice-presidente da República que nega o racismo? Né? Diante de tantos fatos, diante de casos tão relevantes, então talvez aí a importância da academia de debatermos isso de uma forma até, por que não dizer, técnica e científica. O racismo é um crime de lesa pátria. O racismo é um crime que vem violentando cada dia mais. As pessoas morrem, como a Daniela falou aí, as pessoas negras têm muito receio de sair de casa. As pessoas negras não saem de casa sem levar seu documento, porque sabem que a qualquer momento pode ser parado, pode ser confundido e pode, infelizmente, ter sua vida ceifada. Então, eu não vou falar muito, até porque eu falei com a professora Annalise, que hoje eu não estou num dos meus melhores dias, professor Ricardo, e agradeço ao senhor pela oportunidade, mas eu gostaria de fechar minha fala trazendo isso. Porque o racismo, gente, ele não é reconhecido pelas nossas autoridades? Porque nós temos um presidente da República e um vice-presidente da República que diz que no Brasil não tem racismo diante de tantos fatos estarrecedores como esse recentemente que nós vimos em Porto Alegre? Por que nós não temos, nós falamos tanto de direito penal, e por que a pena do racismo não pode ser de 2 a 5? Por que a pena da injúria racial não pode ser de 2 a 5? Até quando nós vamos ter uma lei para inglês ver, ou por que não dizer para o mundo ver? Né? O que adianta nós termos um crime imprescritível e inafiançável se ninguém é punido? O que adianta nós penalizarmos o racismo se nossas leis não são efetivamente não são efetivas? Então, isso é a reflexão que eu deixo. Eu acho que o maior passo que podemos dar hoje em relação aos crimes de cor é que a nossa pena em relação ao racismo e injúria racial, em vez de ser 1 a 3 anos, seja de 2 a 5, porque aí sim teremos consequência e não teremos mais leis lenientes e nem coniventes, porque infelizmente as leis que estão postas hoje não deixam de ser um incentivo aos racistas. Com isso eu termino minha fala e mais uma vez agradeço ao nobre colega e queridíssimo professor e amigo Ricardo Maurício pelo excelente trabalho e principalmente por esse evento, que com certeza vai ser mais um evento memorável nessa Universidade Federal da Bahia. Obrigado, professor.
Muito obrigado, meu querido amigo, meu querido companheiro de tantas batalhas, professor Marinho Soares, outro ícone, outra referência na defesa dos direitos humanos, da igualdade, da diversidade. Tenho aprendido muito contigo. Outro colega também que eu estimo muito é o Cleifson. Temos debatido também muito sobre essa questão do racismo. E o racismo estrutural, ele é silencioso, ele é sutil, às vezes nem tão sutil, né? Mas é uma chaga, né? Que precisa ser, de fato, combatida, extirpada, porque nós não teremos um país justo se essa nódoa não for retirada e apagada da nossa consciência. Muito obrigado, meu querido Marinho. Eu passo também imediatamente a palavra ao mestrando Leonardo Macedo para as suas considerações e encerraremos com a professora Analice para que ela, como idealizadora desse evento, tenha também a primazia de fazer esse encerramento. Professor Leonardo Macedo, por gentileza, você tem a palavra. Boa noite a todos. Todos estão conseguindo me ouvir? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Agradecer ao professor Ricardo Maurício, também à professora Daniela Portugal e ao professor Marinho, que tiveram explanações também muito interessantes. E a explanação que eu queria fazer, gente, bem brevemente, também por conta do tempo, eu queria tratar sobre essa questão também, né, do nosso período de pandemia. Eu queria tratar focado na questão dos transexuais e dos travestis, que é algo que eu pesquiso, já tenho pesquisado há algum tempo, desde a graduação, mas é algo que eu pesquiso também agora no mestrado, é algo que eu tenho pesquisado bastante. Eu não sei se, pela questão do tempo, é possível eu compartilhar aqui a tela. Eu montei uma apresentação rapidinho. Se tiver se não tiver algum problema, deixa eu ver só se eu consigo aqui. Pronto, só vou apresentar. Só um minutinho, gente. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Pronto, acho que agora foi. Não. Não? Não tá não, Leonardo. Só ver aqui. Também. E agora? Sim. Sim. Desculpa, gente. Então, eu queria trazer rapidinho aqui essa questão, porque eu fiquei pensando justamente nisso. Até algumas pessoas que falam assim, com essa situação da pandemia que falou esse ano, falam assim, todo mundo escolhe isso, pobre, que é rico, que é branco, que é negro, mas não é bem o que acontece, né? Infelizmente, alguns setores da nossa sociedade eles estão mais vulneráveis a essa situação da pandemia do que outros. E eu quis focar sobre essa questão dos transexuais, principalmente as mulheres transexuais e das travestis, que têm também sofrido bastante com essa questão da pandemia. E eu vou ensinar a explanação brevemente. Primeiramente, eu queria trazer rapidinho uma explicação que eu acho muito importante, que é fazer essa questão da identidade de gênero e diferenciar com a questão da orientação sexual. Às vezes é um debate até já conhecido por alguns, mas tem outros que ainda não têm o devido conhecimento mesmo para fazer essa diferenciação, esse discernimento. Assim, aqui bem resumindo bastante, gente, a questão da identidade de gênero é muito mais a questão de como você se identifica como pessoa. No caso, eu, Leonardo, me identifico como homem.
Outra pessoa, por exemplo, minha mãe, por exemplo, ela se identifica como mulher. Todavia, essa identificação, embora desde do início da humanidade, se costuma a ligar essa identificação com a questão também biológica, o que se percebe é que isso não procede. Existem pessoas que, por exemplo, nascem dotadas da genitália masculina, por exemplo, do pênis, né? Todavia, se identificam como mulher e vice-versa. Tem pessoas também que nascem dotadas, né, da genitália feminina, no caso da vagina, todavia se identificam como homem. E é importante fazer essa diferenciação da orientação sexual, porque às vezes, por uma questão terminológica, você acaba tratando a temática do jeito errado. A questão da orientação sexual está muito mais ligada com a pessoa pela qual você se sente atraído. Por exemplo, eu, Leonardo, posso me sentir atraído por uma mulher. Isso me faz uma pessoa heterossexual. Todavia, se eu, Leonardo, me sinto atraído por um homem, isso me faz uma pessoa homossexual. Se eu me sinto atraído por ambos, por homem e por mulher, isso me faz uma pessoa bissexual. Obviamente, essas questões, elas são bastante problematizadas, né? Assim, eu estou trazendo, como já falei, um panorama bem resumido, por conta do tempo, mas existem problematizações sobre essa discussão, a questão até mesmo dessa binaridade do indivíduo, teoricamente, só poder ser conhecido como homem ou como mulher. Existe hoje pessoas que se chamam até de gender fluid, no caso que flui entre os dois gêneros. Tem gente que não se identifica com nenhum desses dois, nem com homem, nem com mulher. Eu até trago um precedente interessante da Corte Suprema Australiana, de 2014, que reconheceu pela primeira vez a existência de um terceiro gênero, ou seja, que não seria nem esse gênero masculino, a identificação como homem, nem o gênero feminino, a identificação como mulher. E por que eu quis trazer esse panorama assim bem rapidinho? Porque às vezes a falta do conhecimento se torna uma das bases do preconceito e da discriminação. E não quero generalizar, mas acredito eu que boa parte da população do nosso país, ela não tem acesso a esse tipo de discussão, muito pelo contrário. A gente vê atualmente um movimento por setores da sociedade que vem querendo descredibilizar e querendo suprimir mesmo essas identidades e essa discussão. E, querendo ou não, é um fato que nosso país ele tem um histórico social muito baseado em ideias elitistas e em ideias também religiosas, em bases religiosas. Nosso país, ele é um país, a população majoritariamente se identifica como cristã, sendo católicos ou evangélicos. Nós temos todo um histórico de colonização cristã no nosso país e a adoção também da igreja durante muito tempo como parte do Estado também, isso não pode ser desconsiderado. Então, nossa sociedade, nosso modelo de família, nosso modelo de relações afetivas, de identificação, todos esses modelos que nós seguimos, às vezes até inconscientemente, estão ligados nessas bases elitistas, nessas bases, até como a senhora falou, ligadas ao patriarcado, todas essas bases mais tradicionais do nosso país. E, querendo ou não, isso acaba se tornando, não gosto de usar o termo motivação, mas se torna como bases para o preconceito e discriminação que as pessoas transexuais e as travestis sofrem em nosso país. E, por conta disso, acaba acontecendo, né, alguns problemas sociais que essas pessoas sofrem por conta desse preconceito e dessa discriminação. Existe uma associação nacional focada nos transexuais e nos travestis, a sigla é ANTRA, que todo ano eles fazem um mapeamento da taxa de assassinato de transexuais e travestis no país. No ano de 2019, nós tivemos 124 transexuais e travestis mortos, majoritariamente de mulheres transexuais e travestis, de 124, 121
eram mulheres, transexuais e travestis, com o estado de São Paulo sendo o líder, né, nesse ranking de assassinatos, se não me engano, com 20 assassinatos durante o ano de 2019. E diante disso, além dessa questão do assassinato, outros problemas sociais são enfrentados por essa comunidade. Em 2017, o IBGE fez um censo de expectativa de vida da população, de forma geral, e também foi feito um recorte acerca dos transexuais e travestis, e a expectativa de vida de transexuais e travestis é de 35 anos de idade, comparada à expectativa de aproximadamente 75, 76 anos da média nacional. Ou seja, nós temos uma população, uma parte da população que morre muito cedo, que morre e muito por conta desses assassinatos que eu relatei anteriormente. Outra questão importante é a escolaridade. Outra pesquisa também que foi feita por essa associação diz que apenas 0,02% de transexuais e travestis estão na universidade. Desses que não estão na universidade, 72% não têm ensino médio completo e quase 60% não têm nem o ensino fundamental completo. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma parcela da sociedade que não tem acesso à educação, que é um direito garantido constitucionalmente, e nós temos uma população totalmente que está de fora das taxas, né, de escolaridade, muito por conta também dessa discriminação e preconceito que eles sofrem, dessa exclusão mesmo social que o nosso país acaba o submetendo. Outra questão que eu trouxe também é a questão da moradia, que também essa associação fez uma pesquisa interessante, que a média de idade que transexuais e travestis são expulsos de casa é aos 13 anos de idade. Ou seja, nós temos pessoas, são crianças / recém-adolescentes, que são expulsas de casa, são deixadas à deriva, sem uma moradia, às vezes sem um amparo de família, completamente soltas nas ruas mesmo. Então, a gente percebe também que, nesse caso, nós temos pessoas que realmente são deixadas à parte, até por aqueles, né, que se dizem família, que se dizem amar, por assim dizer, né? E, por fim, a questão da prostituição que eu quis trazer também é que, também em pesquisa, foi diagnosticado que 90% das mulheres transexuais e das travestis precisam recorrer à prostituição para ter uma renda, um sustento. Os outros 10% dessa população divide-se em 4% que tem acesso a trabalho formal e 6% que trabalha de forma informal. Ou seja, nós temos uma esmagadora parte dessa população, né, dessa comunidade, que precisa recorrer à prostituição para poder sustentar. Eu não quero aqui também entrar no debate da moralidade da prostituição, se ela deveria ser, de fato, uma profissão legal, tudo. Acho que é uma discussão muito rica, mas que não cabe no momento. Eu só estou realmente apresentando esse fato. Obviamente, existem conquistas, né, que a comunidade tem conquistado. Eu gosto muito de frisar também a criminalização da LGBTfobia, que aconteceu, se não me engano, no ano passado, pelo STF. Existem pessoas que criticam, né, o STF comparado analogamente a LGBTfobia com o crime de racismo. Há quem diga que já ouviu falar de ativismo judicial, que seria burlar competência do STF, transformar teoricamente, criar uma tipificação criminal. Mais uma vez, também é uma discussão muito rica. Eu também não acredito que não seja o momento para se aprofundar nessa discussão agora, mas a comunidade, de forma geral, né? Eu não falo só aqui no caso de transexuais e travestis, mas a comunidade LGBT, de forma geral, reconhece isso como uma vitória para a comunidade. Tem a questão também do reconhecimento do nome social, que também acho que, se não me engano, foi o STF também que decidiu, permitindo o registro do nome social
inclusive independente de cirurgia de redesignação sexual, não é necessário para que o transexual ou a travesti adote esse nome social. Também tem a própria cirurgia, que está sendo... O SUS, atualmente, ele autoriza que essa cirurgia seja realizada. Inclusive, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, que o Conselho Federal de Medicina, se não me engano, baixou a idade, que antigamente, para você fazer a cirurgia, você tinha que ter 21 anos. Para poder fazer cirurgia de fato. O tratamento hormonal poderia iniciar antes, mas a cirurgia em si, só aos 21 anos. E agora houve uma alteração, que a idade foi reduzida para os 18 anos. E também a questão de cotas em universidades, eu acho importante. Inclusive, a UFBA, se não me engano, foi uma das pioneiras nesse sentido, a permitir a cota de transexuais e travestis para inserção à universidade, justamente por conta daquelas estatísticas que eu apresentei acerca da escolaridade. E o que é que a questão da pandemia se liga em tudo isso? A questão da pandemia, ao meu ver, ela agravou ou no mínimo, deixou mais evidente uma desigualdade social que já existe no nosso país. Eu, quando estava pesquisando, eu enxerguei 3 pilares principais, assim, que eu vejo aonde a situação da pandemia agravou a desigualdade social e as vulnerabilidades que as pessoas transexuais, aqui eu dei o foco nas mulheres transexuais e nas travestis, mas acredito que também possa se aplicar em outros casos com mais estudo. Primeiramente, a questão de maior vulnerabilidade. Aqui eu falo até no sentido um pouco mais biológico mesmo. Essa associação que eu narrei, que é a ANTRA, ela fez uma pesquisa e, segundo essa pesquisa, aproximadamente 60% das mulheres transexuais e travestis fazem parte de grupo de risco. E, assim, obviamente podem existir vários fatores, né, que fazem elas fazerem parte desse grupo de risco, mas um importante que eu queria citar é a questão do vírus HIV, que é um vírus que, se não tratado, gera uma síndrome autoimune, né, a AIDS. Obviamente, a situação que nós vemos hoje em dia não é a mesma que foi vivenciada nos anos 80, nos anos 90, em que a AIDS e o HIV eram quase que uma sentença de morte, né? Atualmente nós temos vários coquetéis retrovirais, nós temos vários deles disponibilizados pelo sistema de saúde, né? Pelo SUS, Sistema Público de Saúde. Mas a questão é que essa pesquisa foi realizada uma pesquisa em 2012, acho que no site do governo sobre a AIDS ela está lá, se alguém quiser consultar melhor, em que existe uma média mundial de que aproximadamente 20% de mulheres e travestis estão contaminadas com o vírus HIV, são portadoras do vírus HIV, desculpa. Em contrapartida, eu fiz até um cálculo com a média de portadores de HIV no mundo, com a população mundial, e essa média deu em torno de 0,54%. Ou seja, você vê que enquanto existe um número bem menor, se comparado à média mundial, na questão de mulheres transexuais e travestis, esse número chega a 1/5 dessa comunidade. Então, assim, como dito, atualmente existe um acompanhamento, existem medicamentos que podem ser tomados e que a pessoa que é portadora do vírus HIV, ela torna-se indetectável, pode viver uma vida tranquila, uma vida longa, não se torna um agente transmissor do vírus. Mas, querendo ou não, essa é uma doença autoimune que debilita o sistema imunológico da pessoa. E muitas dessas pessoas, né, pode ser de forma geral, mas eu também queria tratar especificamente dessa comunidade, às vezes não tem o devido esclarecimento ou o devido acesso a esses medicamentos. E acaba, no caso, tendo seu corpo fragilizado mesmo e podendo se tornar vulnerável a doenças oportunas. Obviamente, no caso, a COVID poderia ser uma delas. Outra questão também é a dificuldade de adoção de medidas protetivas. Como eu disse, muitas dessas mulheres transexuais e travestis são expulsas de casa, não têm onde morar, às vezes são acolhidas em abrigos que tem muita gente.
Então, como ter esse cuidado? Como é que elas podem se proteger de forma efetiva? Tem até um artigo um artigo que eu li em que se compara justamente a situação de uma mulher transexual e de um homem pai de família, por assim dizer. Esse homem pai de família, ele tem uma casa onde ele pode ficar recluso, onde ele pode adotar as medidas, usar máscara, lavar a mão, fazer tudo isso. E nós temos essa mulher transexual ou essa travesti que não pode fazer isso, que às vezes não tem nem onde morar. Então, como é que ela vai tomar essas medidas? Como é que ela vai ter esse devido cuidado que é necessário para se proteger da Covid? Aqui na minha cidade, na cidade de Natal, Feira de Santana, eu também, nas minhas pesquisas, eu vi que a secretaria aqui, a prefeitura, até adotou uma medida, distribuição de proteção, assim, distribuiu máscara, álcool em gel, essas coisas, mas às vezes é algo muito pontual, né? Algo assim de um dia. Mas o cuidado com a Covid nós temos que ter durante muito tempo. Outro ponto que eu achei interessante é a dificuldade de manutenção da renda. Primeiramente, como eu já falei, a questão do acesso ao mercado de trabalho, por conta também da escolaridade. A gente vive num ambiente num mercado de trabalho que requer muita qualificação, cada dia mais requer qualificação das pessoas. Então, como dito, como as mulheres transexuais e travestis, elas às vezes não têm acesso à faculdade ou até mesmo ao ensino médio, ensino fundamental, muito dificilmente elas conseguem se inserir no mercado de trabalho de fato. E outro ponto também que a minha pesquisa foi levantada é a questão do auxílio emergencial, que foi adotado, né, esse ano por conta da pandemia. No entanto, em uma pesquisa também foi relatado que cerca de 60% dessas mulheres transexuais e travestis não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial. Então, como é que elas conseguem se manter? Como elas conseguem se sustentar diante disso? E outro ponto também que eu retomo aqui é a questão da prostituição. Como eu disse, infelizmente, novamente não quero entrar nessa discussão, mas acontece que 90% dessas pessoas utilizam da prostituição como meio de renda, como fonte de renda. Só que agora a gente está vivendo num período em que o contato íntimo, somente com pessoas estranhas, elas têm que ser vedadas, né? Têm que ser evitadas. Então, provavelmente, e aí pode ter acontecido ou não, né? Cada caso é um caso, mas provavelmente muitos dos clientes dessas pessoas não as procuram mais, né? Justamente para isso, para evitar contato e serem contaminados com o vírus da Covid. Então, como é que fica essas pessoas? Como é que elas conseguem ter renda para se sustentar? E, por fim, outro ponto que eu achei muito interessante também é a aparição de serviços. Como dito, existem muitos serviços de assistência social para essa comunidade, só que por conta da Covid, muitos deles tiveram que ser paralisados. Segundo também essa associação que eu pesquisei, chega a 50% o número dos serviços de assistência que foram paralisados por conta da Covid, que eram voltados a essa comunidade. Então, para finalizar, o que se percebe mesmo é que é uma situação de violação de igualdade e a não discriminação que está previsto na Constituição, nos artigos 3º e 5º do CAPT. Obviamente, a gente vê que é uma situação em que as mulheres transexuais e travestis estão completamente em desigualdade com outras pessoas que têm acesso à casa, a poder se isolar de fato, adotar as medidas corretas de prevenção e tudo. A gente vê que não tem sido o caso, infelizmente, e não só nesse momento de pandemia, mas de forma geral, essa comunidade não vem sendo tratada com igualdade e, na verdade, tem sido alvo de discriminação e de preconceito durante muito tempo. O próprio direito à vida também, né? A gente sabe que a Covid, embora em sua maioria não seja uma doença letal, existem casos que levam à morte, né? E nesse caso, algumas dessas mulheres transexuais, travestis, elas podem ter acesso podem ser contaminadas com o vírus e irem a óbito, também uma questão. E questão também de direitos sociais, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação,
que já eram muito cerceados a essa comunidade, que agora com a Covid também a situação ela se agravou. Então, eu encerro aqui, foi algo realmente bem rapidinho mesmo, só para questão do tempo. Eu agradeço novamente a oportunidade de fala e vou aqui, só ver aqui para tirar do compartilhamento de tela, só um minuto. Professor Leonardo, muito obrigado pela sua também brilhante conferência. Se o colega puder também compartilhar esses slides com a organização, eu farei chegar também aos inscritos no evento. Eu tenho agora a honra de passar a palavra à querida professora Analice Cunha. Peço desculpas pela espera, pela demora, tivemos realmente um atraso, até porque os temas são temas realmente palpitantes, que geram, de fato, bastante reflexão, e a Analice terá, então, a posição de encerrar, né, esse nosso primeiro dia, e eu quero agradecer, Analice, a todo o seu empenho, desde a primeira semana, nesta segunda. Você é uma das idealizadoras desse projeto. Estamos apenas dando continuidade, mesmo nesse contexto da pandemia, mas até para honrar essa tradição que você, juntamente com outros colegas, ajudou a descortinar. Com a palavra, a professora Analice Cunha. Obrigada, professor Ricardo Maurício. Muito obrigada. Primeiro, boa noite, né, a todos e a todas, aos meus colegas de mesa, ao público que nos assiste, né, na noite de hoje. Para mim é um grande prazer, né, participar da segunda edição da Semana de Altos Estudos Jurídicos do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA. Eu acho que é um evento importante, né, porque ele expõe, ele compartilha, ele abre para diálogo com a sociedade, as pesquisas que são aqui realizadas pelo corpo docente do PPGD, né, e esse ano também está promovendo a integração com convidados de outras instituições, com egressos do programa, e para mim, pessoalmente, né, é muito especial estar aqui hoje, porque eu fiz parte, né, da comissão organizadora da primeira edição da SAED, foi uma construção coletiva, à época sobre a coordenação do professor Heron Gordilho, e também com contribuição importante do professor Ricardo, né, que já estava envolvido com a gente, dando apoio no ano passado, também foi muito importante o apoio do professor Ricardo. Então, é com muita emoção, né, que a gente vê esse projeto ter continuidade e de forma tão brilhante, né, esse ano, sob a coordenação do professor Ricardo. Então, eu queria agradecer ao professor Ricardo Maurício, né, pelo convite para estar aqui hoje falando e parabenizá-lo, né, pela organização, né, desse evento assim tão importante, né, de forma tão brilhante esse ano. E eu acho também que esse ano a SAED tem uma missão importante, né, mais especial ainda, que é homenagear a queridíssima professora Maria Auxiliadora Minaim, que é decana, né, do PPGD. Ela é uma professora e pesquisadora muito competente, muito admirada, né, muito querida pelos seus pares, pelos alunos e alunas, né, do PPGD e da UFBA. Eu estou encerrando o meu doutorado no PPGD e pude aprender muito, né, com a professora Maria Auxiliadora Minaim. Eu tenho muito que agradecê-la também. Eu acredito que a oportunidade que eu tive, o espaço acadêmico que eu pude transitar, o conhecimento que eu tive acesso, que hoje eu posso compartilhar aqui, ele é resultado não apenas de mérito pessoal, né, mas também das portas que foram abertas por outras, né, professoras e pesquisadoras que me antecederam, entre as quais está a professora Maria Auxiliadora Minaim. Então, essa homenagem ela é muito justa, muito digna e merecidíssima, né? Bom, a SAED, também diferente do ano passado, a gente está enfrentando, né, condições excepcionais em virtude da crise sanitária mundial e está ocorrendo assim remotamente. E como não poderia deixar de ser num evento dessa importância, trouxe, né, a discussão central, né, o tema do direito no mundo pós-pandêmico. E nessa mesa a gente está aqui para discutir diversidade e igualdade no mundo pós-pandêmico. Eu queria antes também, mais uma vez, né, saudar os meus colegas de mesa. Eu também sou admiradora, não só do professor Ricardo, mas da professora Daniela Portugal, do Marinho, Leonardo também é um colega do doutorado, foi um prazer ouvir.
E a minha discussão a respeito desse tema, quando me foi apresentado, comecei a pensar a questão que está subjacente, a pergunta que está subjacente a esse tema dessa mesa, né? Que é um questionamento sobre o futuro, né? Sobre o porvir, né? Porque fala de pós-pandemia e a gente ainda está assim no olho do furacão pandêmico. Então, a gente está pensando um pouco sobre o futuro, né? Eu acredito, né, que o que será depois da pandemia depende muito do que foi feito, né, antes e do que se está fazendo agora, durante a pandemia. O futuro é o resultado da conjugação entre o passado e o presente. Então, para responder a esse questionamento subjacente ao tema desse painel, foi necessário investigar o que seria esse futuro desejável, né, em termos de diversidade, de igualdade, né, no mundo dito pós-pandêmico, né, e verificar como é que o passado e o presente nos informam, né, como é que eles são indícios das possibilidades para alcançar esse desejo, esses objetivos, essa expectativa, né, de futuro. Eu acho também importante ressaltar que, não apenas por ser uma pesquisadora, né, dedicada às cidades, mas sim, principalmente ante o reconhecimento de que a gente vive num mundo preponderantemente urbano, de urbanização progressiva, acelerada, intensa, essa reflexão sobre o futuro é também uma reflexão sobre o urbano, né? Perguntar que modelo de cidade nós queremos é perguntar que sociedade a gente quer, né? Que futuro a gente deseja, né? Então, está entrelaçado pensar o futuro e pensar as cidades, né? Então, tem muito a ver com o que eu pesquiso, né? Para responder essa primeira parte da pergunta, né, sobre o futuro pós-pandêmico em termos de igualdade e diversidade, eu acho que a Constituição Federal ela é um recurso importante, né? Porque ela é uma prova material das promessas da modernidade, das promessas do Estado Democrático de Direito, diante das diversas lutas e tensões históricas, né, vividas aqui no Brasil. Então, a Constituição Federal de 88, ela vai anunciar um Estado republicano, democrático, né, alicerçado lá na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, no pluralismo político, né, que tem como objetivo construir uma sociedade que é livre, que é justa, solidária, que erradica a pobreza, né, que acaba com a marginalização, que reduz as desigualdades, sejam elas sociais ou regionais, que é capaz de promover o bem de todos, eliminar os preconceitos, seja de origem, de raça, de sexo, de cor, né? Acabar com todas as formas de discriminação. Né? A Constituição ela vai proclamar, né, uma série de direitos compatíveis com esses fundamentos e objetivos e vai servir esses direitos de ferramentas assecuratórias, jurídicas, judiciais, institucionais. Esses elementos, né, a reunião de todos esses elementos vai conferir à Carta Magna, à Constituição, a qualidade de uma Constituição cidadã, né? Esse título, né, se deve a essa imaginação sobre o futuro, né, a essas promessas, né? É importante a gente falar que a transição democrática, né, que foi selada com a Constituição Federal de 88, ela rompeu com elementos que são autoritários, individualistas, né, bem diferentes do que foi proclamado na Constituição. Né? Houve uma reformulação do entendimento a respeito da cidade, né, das questões urbanas, né, aproximando a solução dessas questões urbanas, dos problemas urbanos, de uma nova ideia de cidadania que é mais includente, que é mais próxima de uma visão de igualdade não formal, né, mais preocupada com a materialização, né, com respeito da diversidade, com a garantia da dignidade da pessoa humana. Mas aí a gente se pergunta, né, como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que se chegou a esse texto constitucional? Como é que a gente chegou a esses compromissos constitucionais que estão ali escritos na Constituição de 88? E aí, na minha tese, eu faço um estudo a respeito das transições paradigmáticas que aconteceram no direito e que incidiram sobre as cidades no Brasil ao longo da história. E essa é uma leitura que necessariamente precisa retomar momentos históricos que são muito antigos, porém ainda muito presentes, muito sentidos na sociedade brasileira contemporânea.
né? Eu começo estudando um pouco Portugal e como Portugal exportou o direito, né, da metrópole de Portugal para o Brasil, aperfeiçoando esse direito para a realidade colonial, que é de exploração predatória, latifundiária, monoagroexportadora, ou seja, para atendimento de interesses que são externos da metrópole, e também da condição, né, da inserção de Portugal no capitalismo mercantil da época, e alicerçada numa base escravocrata. As construções jurídicas, a criação das primeiras cidades vão corresponder à realidade social, né, colonial e escravocrata. Então, a desigualdade, ela desembarca no Brasil nos porões das embarcações portuguesas, né? E o modelo econômico do período está alicerçado nessa desigualdade, né? O ordenamento jurídico, ele vai legitimar essa realidade desigual, né? Essa transformação do modelo econômico, ela acaba se dando com o tempo por uma conjuntura histórica, né? O fim dos estados absolutistas, a ascensão da burguesia, o liberalismo econômico, né? O novo papel do Estado, que aí surge negativo, né? Absenteísta, diante do primado das liberdades, né? A gente vai ter depois os primeiros passos da industrialização. Isso tudo vai repercutir no Brasil, né? Na independência e no processo longo e resistido, difícil, né? Da abolição da escravidão no Brasil, né? E aí a gente vai ter, trazer à tona um paradigma jurídico que vai associar a abolição com a privatização e mercantilização da terra. Esse novo paradigma, ele exclui de pronto, de imediato, né, do acesso fundiário, esse grande contingente de pessoas, né, as pessoas negras que foram escravizadas e passaram a ter liberdade. Mas uma liberdade que é tolhida de dignidade, sem acesso à terra, né, sem acesso ao trabalho, até porque o trabalho assalariado que surge aí, ele acaba sendo, o que ocorre nesse período é que os recursos públicos vão servir de investimento para trazer trabalhadores brancos europeus para trabalharem como trabalhadores assalariados nas lavouras, né? Então, a gente vai ter esse contingente de pessoas negras antes escravizadas hoje sem acesso ao trabalho, sem acesso à moradia. E aí, James Houston, ao estudar a cidadania do Brasil, ele vai dizer que, historicamente, a gente tem uma cidadania diferenciada, em que os direitos são privilégios de uma classe pequena e que a maior parte da população ela está completamente excluída, né? Então, o Estado brasileiro e a cidadania vão nascer aí, né? Porque o Estado brasileiro nasce nesse momento, independente, mas essa cidadania ela não vai englobar todas as pessoas indistintamente, né? A gente vai ter os negros, os indígenas, as mulheres, os analfabetos, os pobres, né? Com direitos civis e políticos diminuídos, cerceados ou inexistentes, né? Esse paradigma jurídico que rompe, né, que encerra esse paradigma colonial, é um paradigma que é privatista, e com o Código Civil de 16 a gente pode chamar de privatista civilista. A propriedade privada, né, sob esse paradigma, ela passa a ser um elemento central da economia e do direito. E as ferramentas jurídicas elas vão passar a existir, a funcionar, para resguardar esse direito absoluto, sagrado, né, individual da propriedade, né? Nessas condições históricas, a propriedade estava, e ainda está, né, até hoje, concentrada nas mãos de uma minoria. E essas reflexões históricas, elas são imprescindíveis para a gente compreender a segregação socioespacial nas cidades hoje em dia, as desigualdades socioeconômicas, a desigualdade racial, né? Então, anos mais tarde, né, a transformação histórica, né, desse Estado liberal que nasce para um Estado de bem-estar social vai trazer mudanças jurídicas, né, uma ampliação do papel do Estado. Então, a gente está diante de um paradigma que é privatista, liberal, enfim, e a mudança para um Estado de bem-estar social, né, a gente começa a perceber o surgimento de direitos de segunda geração, né, que tem relação justamente com as prestações que o Estado precisa servir à sociedade, a intervenção do Estado na economia. E a gente vai ter no Brasil a criação de limites administrativos ainda externos, né, à propriedade, ainda não fazendo parte do conteúdo da propriedade,
Mas essas transformações paradigmáticas jurídicas, elas mudam o ordenamento jurídico, né, mudam o direito, mas não trazem uma transformação estrutural, né, uma mudança estrutural na sociedade. Então, as constituições, a legislação, a partir dessa década de 1930, elas vão absorver, de certo modo, essa ideia, essa ideologia de intervenção estatal, mas no limite da manutenção do capitalismo, no limite de manutenção do estado das coisas. Né? Anos mais tarde, já na década de 1960, a intensidade da industrialização brasileira vai potencializar problemas urbanos, né? E as décadas seguintes da década de 1960 vão ser para enfrentar esses problemas numa conjuntura autoritária. O Brasil viveu um regime militar de 64 até quase o final da década de 80. Então, a gente viveu sob um contexto de restrição de direitos civis e políticos, de cerceamento da liberdade, né, de locomoção, de expressão, né, das ideias. Então, as políticas, e a política urbana não é diferente, passaram a assumir nesse período um caráter tecnocrático, supostamente neutro, despolitizado, sem diálogo, sem participação popular institucionalizada, né? E como resultado a gente tem, mais uma vez, né, a manutenção do status quo, o aprofundamento das desigualdades, né? Mas esse período autoritário, né, a despeito do autoritarismo, a despeito da censura, a gente tinha, né, uma sociedade que resistia, que pressionava pela retomada democrática. Então, a gente tem um símbolo desse período de transição, a Assembleia Nacional Constituinte, que foi um espaço democrático de participação popular, de abertura para essas tensões e disputas sociais, né, que puderam ser vistas e vividas ali, debatidas na Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, ela recebeu emendas populares, e eu sempre, quando falo de política urbana, eu ressalto as emendas populares, porque foi um momento especial, acho que, da história brasileira, de participação democrática, porque o Brasil é um país continental, saído de um período de ditadura, e as pessoas foram capazes, né, de participar diretamente, assinar emendas populares. Pense que a gente, saída da ditadura, assinar um documento com seu nome era um risco, né? Ainda era sentido como um risco. A gente tinha saído, né, da ditadura, e também tinha esse território continental que fazia ser difícil a comunicação, difícil recolher assinaturas. Ainda assim, as emendas populares tiveram recorde de assinaturas para essa conjuntura. A emenda popular da política urbana teve 130 mil assinaturas, se eu não me engano, e o capítulo constitucional da política urbana é um reflexo de uma emenda popular. A gente fala de função social da propriedade, fala de função social da cidade, traz uma série de instrumentos urbanísticos, né? Fala de bem-estar dos cidadãos da cidade, de desenvolvimento urbano, de PDDU, tudo graças a uma emenda popular. Então, esse texto constitucional, né, ele registrou todas essas promessas, né, aquelas que a gente falou no início, como resultado também dessas lutas e tensões sociais. Né? E as promessas constitucionais, né, trazidas ali em 88, elas têm um diferencial, né? O paradigma jurídico urbanístico de 88, ele traz um diferencial porque, mais do que nunca, permitiu abrir as portas para a possibilidade de uma transformação desse status quo, uma possibilidade de transformação da realidade. Né? É importante dizer que a simples existência da Constituição de 88 não implica a realização automática das suas promessas, ou seja, uma mudança repentina da realidade, né? O que é capaz de mudar a realidade, né, é a continuidade das lutas sociais, as mesmas lutas que tiveram suas pautas ali inscritas no texto constitucional, né, e novas lutas que surgem, né, diante dos novos contextos, são elas que podem tensionar, pressionar, reivindicar e materializar a igualdade, a diversidade, que são prometidas, né, no texto constitucional. Né? Mas essas lutas, elas enfrentam no presente novos desafios. Né? A Constituição, ela foi promulgada lá em 88 e ela precisa se materializar agora, nos últimos 30 anos, diante de uma nova mudança do cenário mundial. Né? A gente está vivendo um
capitalismo agora neoliberal, globalizado, financiarizado, né, de grandes transformações tecnológicas, da comunicação, da automatização, da internet, e essas questões todas, elas se somam às questões históricas que a gente já conversou aqui do passado, né? Esse modelo econômico novo, capitalista e neoliberal, seus princípios e as ideologias que estão ali subjacentes, né, a esse modelo econômico, tem trazido um grande desafio para a realização das promessas constitucionais, porque eles têm induzido, né, uma revisão, uma reformulação de princípios, né, de direitos que a gente acreditava que estavam consolidados, que o reconhecimento era irrevogável, era inegável. Né? Joaquim Herrera Flores, ele vai falar sobre a reconstrução dos direitos humanos, e ele vai dizer, olha, a gente tem um esforço histórico de formulação de uma base mínima de direitos, aí ele vai dar como exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que esse esforço de construção dessa base mínima de direitos, ela está em crise, né, diante dos limites do liberalismo político e econômico, da racionalidade capitalista globalizada, que hoje é alicerçada no individualismo, na competitividade, na exploração, na paralisação de medidas que são interventoras do Estado na economia, na substituição dos direitos por liberdades, né, no entendimento do direito como custo, né, na extensão, na generalização do mercado, né, cada vez mais tudo vira mercadoria. Então, a pandemia, ela vai ser vivida nesse contexto, é nesse cenário que a pandemia vai ser vivida, enfrentada pela sociedade, né? A pandemia, ela tem exigido, né, mudanças, adaptações em nível individual e coletivo, mas não é difícil imaginar, né, diante de tudo que a gente conversou agora, que essa nova realidade, né, nessa nova realidade, a pandemia, ela teve e continua a ter, né, um efeito, uma repercussão diferente para as populações historicamente desassistidas pelo poder público, historicamente vulneráveis, né? Então, os grupos mais vulneráveis, os trabalhadores, eles não tiveram direito de fato ao isolamento, né? O isolamento não funcionou, né? Não existiu para essas pessoas, né? A pandemia, ela não foi motivo suficiente para mudanças estruturais, investimentos significativos em moradia, em saneamento, para garantir, né, o isolamento social, o direito à quarentena, a higiene mínima necessária, né, para se proteger da contaminação. Não houve também investimento numa política de mobilidade que garantisse a qualidade e a segurança dos trabalhadores que mantiveram a sociedade funcionando, a economia girando, como dizem, né? Porque os trabalhadores continuaram circulando na cidade, né? E não houve nenhum investimento massivo, se pensar, né? Assim como a pandemia acabou necessariamente trazendo investimento massivo em saúde, abertura de leitos, de unidades hospitalares, é preciso pensar em circulação, né? Em transporte público também. Né? Mas o que aconteceu, na verdade, foi o contrário. O que a gente tem assistido é um redimensionamento, né? Na verdade, um encolhimento de ideias, de valores ligados à igualdade, né? Como, por exemplo, o trabalho. Né? O que a gente tem visto é um incentivo da informalidade pela política econômica e potencializado pela crise econômica. Por exemplo, o trabalho formal tem sido cada vez mais residual. A gente tem visto nos estados o trabalho informal ser preponderante. Isso faz com que os direitos e garantias trabalhistas eles passam a atender a dar guarida a cada vez um número menor de trabalhadores, cada vez menos pessoas estão protegidas e assistidas por esses direitos. Né? E isso implica necessariamente acesso aos bens e serviços nas cidades, né? Aonde a pessoa vai morar, como ela vai estudar, como ela vai viver, o que ela vai consumir, né? Ou seja, a gente está falando de informalidade e de precariedade de vida, né? De distanciamento da dignidade da pessoa humana. Então, a gente parece estar diante de uma nova ruptura paradigmática. E é paradoxal porque, para quem estuda direito, né, e o direito pretende ser um sistema hierárquico, coeso, enfim, e tem a Constituição, né, no seu vértice, a gente, paradoxalmente, vive essa ruptura paradigmática sob o manto da Constituição de 88 e de suas promessas. Né? A gente vai ter cada vez mais um direito ordinário, infraconstitucional, desdizendo o que foi dito antes, né? No que diz respeito ao trabalho, à assistência social, à participação democrática, à transparência pública, à proteção ambiental.
né? E tudo isso vai repercutir diretamente na viabilidade, na possibilidade de um mundo pós-pandêmico mais igual, um mundo pós-pandêmico com igualdade, com diversidade, né? Então, a minha reflexão é de que os indícios do passado e do presente são um alarme, são alarmantes, né? São uma advertência do que pode estar por vir, né? Caso a gente continue trilhando, né, os caminhos que estamos caminhando hoje, né? A gente tem diversos autores que eu utilizo também como referência teórica, como Joaquim Herrera Flores, Boaventura de Souza Santos, Edésio Fernandes, que vão defender uma visão crítica e emancipadora dos direitos e dos direitos humanos, né? Capaz de contrapor essa racionalidade dominante, essa racionalidade capitalista, da liberal, individualista, né? E não só isso, também a nossa capacidade de enxergar não apenas o direito como alternativa legítima, né, para essa superação, né, o direito como sendo uma das diversas formas de lutas que existem para conseguir reverter, para transformar esse cenário. Então, eu acho que a conclusão, né, das minhas reflexões é isso: a gente está diante de uma grande advertência, né, de um alarme, a luz amarela está acesa, e a gente precisa conseguir olhar para as ferramentas que a gente tem hoje, né, para o direito, para as lutas sociais, enfim, a participação direta, e repensá-las, né, como enxergá-las de forma emancipatória e crítica para que elas se tornem ferramentas, né, aptas, viáveis a superar essa realidade do presente, né, e a pós-pandêmica, né, a que está por vir, né, que a gente não sabe do que é, mas a gente tem os indícios aqui que são indícios perigosos. É isso. A minha sugestão é essa, né, a gente pensar, a minha forma de pensar o direito, né, enxergar a minha posição enquanto pesquisadora, né, e operadora do direito, como a gente diz, pensar o direito de forma emancipatória para vencer esses desafios. É isso. E eu agradeço a oportunidade de falar e de refletir com vocês um pouco sobre minha pesquisa e sobre o que eu penso a respeito, né, do direito e das questões relativas à pandemia. Agradeço também, né, a presença de todos, Marinho, um colega, Leonardo, que dividiu a mesa comigo. É um prazer, né, estar aqui encerrando eu nunca imaginei no ano passado a gente pensando ainda, colocando no papel a SAED, que eu estaria encerrando a segunda edição e que venham diversas outras edições, que outros colegas tenham a oportunidade de compartilhar suas pesquisas aqui. É importante a gente dar satisfação de estar na universidade pública gratuita, né, a gente tem essa também obrigação de compartilhar com a sociedade o que a gente pesquisa, nossas ideias, né? É importante, até ajuda a oxigenar também um pouco, se discute dentro do programa. E é isso. Eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel aqui. E que venham próximas, né, seguintes. Muito obrigada. O professor Ricardo está aí ou eu encerro e vou embora? Eu não estou enxergando ele aqui. Deixa eu só confirmar com ele se eu posso dar tchau. Ele não me falou nada. E aí, Vinícius, Vinícius vai fazer encerramento, professor? Vinícius? Então ótimo. Vinícius, você encerra. Oi, vocês conseguem me ouvir? Estou ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Ouvimos, mas não vemos. Eu tive um probleminha tecnológico aqui, mas acontece. O professor Ricardo Maurício precisou sair e deixou sob minha responsabilidade o encerramento. Meu nome é Vinícius Brito, eu faço parte da organização, da coordenação executiva desse grandiosíssimo evento, capitaneado pelo professor Ricardo Maurício, pelo professor Saulo Casale, e faço parte da LV Direito e Gestão, que é a empresa apoiadora desse magnífico evento. Quero aqui parabenizar a todos os professores, professora Anelice Cunha, sua exposição foi belíssima, adorei, principalmente no que se refere aos investimentos em relação à pandemia, quando você traz o recorte de que realmente, de fato, houve um investimento pesado na saúde, massivo em relação aos hospitais de campanha. Em contrapartida, aqui no município de Salvador, o que a gente tem observado, principalmente em relação ao transporte público, em que deveriam-se ter um efetivo maior de ônibus funcionando, de metrôs, etc.,
o governo municipal vai lá e reduz em 30% a 40%, principalmente nos horários de pico, o número de transportes coletivos. Isso, obviamente, leva o trabalhador a ficar amontoado, né, principalmente nesses horários de pico, nesses transportes coletivos. Então, existe, de fato, um completo contrassenso no que se refere a isolamento e, principalmente, a essa classe, essa camada que é sempre menos favorecida. Quero também registrar aqui o meu entusiasmo com o professor Marinho Soares, quando ele fala sobre a caserna e sobre esse embate com os militares. Isso, de fato, é muito importante. Eu que faço parte do Instituto de Direito Militar, sou fundador do Instituto de Direito Militar, apesar de fazer parte desse importante instituto, eu, juntamente com meu irmão e sócio Luiz Leal, a gente sempre busca promover o diálogo, promover o debate de ideias. No ano passado, fizemos um seminário, que foi o primeiro congresso do Instituto de Direito Militar, trouxemos senadores, ministros, inclusive o professor Dirley da Cunha foi um dos palestrantes que fez uma palestra incrível, fazendo um contraponto ao que estava sendo dito muito naquele congresso, né, em relação ao que se preceitua o direito militar. E o professor Dirley, com a fineza que ele tem, com a clareza que ele tem, com a inteligência que ele possui, conseguiu fazer um contraponto que é importante, né, muito importante promover esse debate de ideias. Quero parabenizar também o mestrando Leonardo Macedo pelo recorte aprofundado acerca da contextualização social dos transexuais e travestis. Gostei muito da sua exposição, principalmente no que se refere ao recorte histórico que você fez e também ao profundo estudo de conhecimentos estatísticos, né? Você trouxe faixas etárias, você trouxe classes sociais diferentes. Isso é muito importante para o debate, porque mostra, de fato, uma inteligência no recorte e na busca pelo conhecimento aprofundado. E, por sua vez, quero parabenizar também a professora Daniela Portugal, que fez uma excelente exposição, principalmente no que se refere a lugar de fala, né, e no lugar de privilégios. Isso é muito importante a gente saber debater e, principalmente, diferenciar, né? Não é porque a gente está discutindo que a gente está infringindo necessariamente esse lugar de privilégio de fala, mas a gente tem que respeitar e saber quando falar e como falar. Isso é muito importante. Enfim, quero aqui encerrar, deixar meu profundo agradecimento, meu profundo entusiasmo pela belíssima exposição, pelo belíssimo seminário de vocês, dizer que nós da organização estamos à disposição e declarar por encerradas as sessões do dia de hoje,